Bom, e hoje a rede social X completa um mês de suspensão no Brasil. No dia 30 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da plataforma depois de Elon Musk se recusar a nomear um representante legal da empresa no país. De acordo com a decisão, o bloqueio permaneceria em vigor até que a empresa apontasse um responsável pelas operações da plataforma e também pagasse as multas impostas por Moraes. O valor total ultrapassava os 18 milhões de reais. Nas últimas semanas, o X atendeu às exigências de Moraes para retomar as suas operações. A empresa nomeou Raquel de Oliveira Villanova Conceição como representante legal. Também foram bloqueados perfis indicados por Moraes. No entanto, as multas foram pagas por meio de transferência direta das contas da Starlink e do X, mesmo sem um vínculo legal comprovado entre as empresas. Apesar dessas medidas, Moraes manteve o bloqueio da rede e determinou mais penalidades ao X. Uma nova multa, no valor de 10 milhões de reais, por não ter suspendido perfis conforme o STF havia pedido, e uma multa adicional à representante legal no valor de 300 mil reais. Segundo Moraes, a plataforma só voltará a funcionar quando a empresa, abre aspas, cumprir totalmente a legislação brasileira e respeitar as decisões judiciais, fecha aspas. Bom, Ana, ainda não há nenhuma expectativa aí de retorno da plataforma no Brasil e tudo indica que o X só vai voltar quando Alexandre de Moraes quiser, porque não tem critérios técnicos, objetivos e jurídicos claros estabelecidos. É a vontade do ministro Alexandre de Moraes que prevalece nesse caso. Exato, Paula. Como em todas as perseguições políticas dele, né? As similaridades são estarrecedoras, com o caso do Daniel Silveira, que a semana passada nós mostramos a lista, né? E depois uma nova lista em cima de exigências que foram cumpridas pelo Daniel Silveira, pela defesa do Daniel Silveira, como pagamento de multa e avaliação, e tudo isso foi cumprido. Agora ele inventa outra coisa. A mesma coisa aconteceu no caso do Felipe Martins e agora com o X, né? Então não tem como, não há mais nenhum ordenamento jurídico. Nós temos falado muito isso. E no X vai ser a mesma coisa. No caso a pergunta que fica é até onde ele vai interferir no debate público, porque nós estamos diante de eleições municipais muito importantes. Ele vai liberar o X só depois das eleições? Ele vai liberar o X só depois das eleições finalizadas, primeiro turno, segundo turno? Ou ele vai esperar em algumas cidades importantes, como São Paulo e outras no Sul também, no Nordeste? Ele vai esperar finalizar. Deixa eu ver como vai aqui o primeiro turno, aí eu volto o X. Porque por mais que o brasileiro continue tendo acesso ao Instagram, ao Facebook, a plataforma digital que fala sobre política o tempo todo é o X. Até porque no X você não tem como apagar comentários, por exemplo. Então, se um candidato vai no X e posta algum vídeo, posta algum questionamento, e o seu eleitorado continua postando em cima daquele vídeo, daquela postagem perguntas, ele não tem como apagar isso. No Facebook você tem como apagar. No Instagram você tem como apagar comentários que você, porventura, achem que não vão te favorecer. Então, a plataforma, a rede social que debate política no mundo, não é só no Brasil, não, é no mundo, é o X. Tanto que quando Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos da América, desistiu da corrida à reeleição, ele foi onde? Ele foi exatamente no X. Ele não foi em lugar nenhum. Ele não foi em site da Casa Branca, ele não foi no Instagram, ele foi no X. E ali do X, todos os veículos de imprensa repercutiram. Então, Paula, se isso não for uma interferência eleitoral, se ele não liberar antes das eleições, acho que a gente pode considerar, sim,
que isso seja uma interferência eleitoral. Interferiu em 2022 como presidente do TSE. Isso aqui pode falar, isso aqui não pode, isso aqui é verdade, mas não pode falar, isso aqui até segunda-feira está proibido, e agora ele vai interferir mais uma vez. Augusto. Olha aqui, eu gostaria de entrevistar o ministro Barroso sobre isso, e o ministro Moraes. Está renovado o convite. Serão tratados com urbanidade. Aqui nós recebemos todos com a educação que frequentemente falta. A eles não tem problema, nós só vamos perguntar. Essas entrevistas eu mal leio porque não perguntam o que realmente interessa. E são perguntas feitas pelo povo. Se ele se acha o responsável, por exemplo, o Barroso, o responsável pela recivilização, pelo começo dela, do país, seja lá o que é isso, por que não sai às ruas? Por que não frequenta um lugar público? Por que não aparece sem segurança num restaurante? Por que não é visto em lugar nenhum? Eu vi uma entrevista, uma dessas entrevistas, não sei qual, o fundo é Brasília, né? Ele concedeu a entrevista na sala da presidência, que é um latifúndio. Aquilo, se o Boulos conhecesse, ele botava umas 200 famílias ali dentro, ou ele, ou o MST ia achar aquilo também um latifúndio improdutivo, e é enorme aquilo. Ele está lá afastado do mundo e dizendo coisas que soam como cínicas, porque parece um cara que vive no outro planeta. Nós fizemos isso, nós garantimos isso. Circulem pela rua. Ou o brasileiro é tão ingrato? O brasileiro quer saber dessas informações. E por que os entrevistadores não ousam, né, contestar? Como é que pode alguém falar em recivilização sem que o entrevistador pergunte o que é isso? O que significa isso? Civilizar em que sentido? É civilizado o comportamento do Alexandre de Moraes? Esse negócio de multa, eu quero saber, por exemplo, para onde vai esse dinheiro? Como é que pode cobrar esse tipo de multa? Cobra desse jeito e, ao mesmo tempo, o ministro Toffoli devolve dinheiro para os que pagaram para sair da cadeia por terem contado verdades sobre o Lula, né, no acordo de leniência, que é esse empreiteiro que ontem foi perdoado, tudo anulado. É o Léo Pinheiro. Tudo que ele disse, só verdades, foram anuladas, e aparece no dia seguinte o presidente do Supremo dizendo que essa corte, meu Deus do céu, os ministros da Corte Suprema, os juízes da Suprema Corte Americana devem morrer de inveja do senso de justiça que eles têm. E o brasileiro é ingrato. E é por isso que a gente tem que tolerar o que fazem esses ministros. Eles estão descaradamente protegendo os ladrões amigos, perseguindo um lado só do quadro político. Eles estão agora interferindo na eleição, como lembrou a Ana. Eles estão, como ocorreu na eleição passada, interferindo no resultado da eleição. Eles estão fazendo isso cinicamente. Por que não se candidatam? Por que não se candidatam? O Barroso, depois desse trabalho civilizatório, né, recivilizou o país. Se candidate pelo menos a vereador aí para ver se se elege. Não tem voto, não representam o povo, não são representantes do povo eleitos, são servidores públicos que não cumprem o seu papel.